Então vamos lá, hoje o assunto é espírito e prosperidade. Eu sei que é uma coisa que as pessoas falam, poxa, mas tem tanta gente passando, né? Questão de prosperidade, incentivo, compra curso e faz não sei o que, e pessoal falando positivamente. Então vamos lá, o que é prosperidade, o que é espírito? Primeiro a gente tem que entender o que é espírito, né? Espírito é um ser pensante, né? Todos nós somos. Então quando a gente fala assim, o espírito do tal fulano, espírito ruim, espírito bom. Não tem espírito ruim e espírito bom. Só tem espírito bom. O que acontece é que as nossas vivências, né, muitas vezes manipuladas, elas nos fazem as pessoas se tornar pessoas ruinzinhas. Mas em essência nós somos todos irmãos, filhos de Deus. E logicamente nós não temos essa questão de malzinho, né? Nós estamos muitas vezes malzinho, mas não somos. E para isso nós podemos nos melhorar. Isso nós e a todos. Tanto é que Jesus, quando ele passou por aqui, ele falou assim, vai e não peques mais, né? Ele não mandava ninguém para o inferno, ninguém para a fogueira eterna. Ou seja, ele simplesmente dizia, vai e não peques mais. É isto. E eu creio muito, né, na palavra de Jesus, Nossa Senhora, como uma grande resgatadora. Então, quando eu falo para vocês espíritos, nós podemos ser um bom espírito? Podemos. Nós podemos seguir o caminho legal? Sim, também. Mas a gente tem que lembrar que é tipo assim, nós estamos numa grande novela, porque nós estamos interpretando um corpo, né? Então, quando a gente fala espírito, não é esse espírito Ismael, é o espírito, é a centelha divina, é aquele que tem o conhecimento de tudo. Não é o Ismael. O Ismael é um personagem. Legal? Como vocês também são personagens nessa história. Então, quando a gente fala prosperidade, é algo que deveria ser natural na nossa vida. Porque nós somos prósperos. Nós sempre somos prósperos. O que a gente não sabe, muitas vezes não é lembrado para a gente, como é o caminho, né? Porque não é uma coisa que se aprende, é uma coisa que você cria automaticamente. Então vamos lá, para a gente entender. Se eu sou um espírito, se eu sou filho de Deus, se eu sou a centelha divina, eu sempre existi e sempre vou existir. O que me falta para ser próspero? Né? Não falta nada. A única coisa que falta é a gente se lembrar de que nós somos tudo isso. A partir do momento que a gente começa a entender, acreditar, aí entra a questão da crença que eu estava falando, que vai ser um certo dia da semana, que a gente vai falar sobre criação dessas crenças. A partir do momento que eu tenho uma crença que eu sou tudo isso e que tudo isso só depende de mim, é aí que começa a virar o jogo. Eu começo a não acreditar mais nas situações que se apresentam para mim, porque alguém plantou elas, ou mesmo eu tenho plantado através de uma crença errada. Então como é que eu viro esse jogo, Ismael? Começa tudo assim. Eu preciso entender essas 4 coisas que eu preciso saber que eu sou. Espírito. E espírito não é o Ismael. Espírito é uma consciência. O espírito tem uma consciência que conforme você vai despertando, ele vai te mostrando coisas que você não faz ideia, né? Eu, por exemplo, nos últimos tempos, eu tive despertando para várias situações de qual eu não tinha ideia. Eu tinha ideia de algumas, essas algumas elas foram se acrescentando a outras, ficando mais claro para mim, inclusive demonstrando que aquilo que eu percebia era verdade, e a partir daí eu começo a despertar. Qual o nível de despertar que eu posso atingir? Isso é infinito, porque você como uma consciência, né, universal, como eu sou, como todos são, o despertar que você pode atingir é inimaginável para aquilo que nós hoje conseguimos pensar, observar e assim por diante. Até porque quando você está encarnado, eu estou encarnado, nós temos uma limitação de compreensão. Por quê? Porque esse corpo humano, né, esse cérebro e tudo mais, ele não tem a capacidade de acompanhar uma abertura assim muito grande. Tanto é que muitas pessoas que falam quando tem aquela experiência de quase morte, né, que eu diria que nada mais é do que você estar
à noite acordado, na quarta dimensão. Você está lá na quarta dimensão e você pode acessar, através de ajuda de outros que estão despertos, coisas que você não faz ideia. Então, o treinar, essas pessoas que fazem esse treinamento, nada mais é do que aquilo que eu falo para vocês. Converse com o seu anjo da guarda, peça a ele para que possa te instruir, passar orientações, te levar em lugares legais à noite, que você possa abrir tua mente, não é aprender. Porque quando a gente fala aprender, é como se a gente fosse um animalzinho que a gente vai fazer, né, um treino lá e aprende. Não, nós não precisamos desse treino, nós só precisamos despertar. É aí que começa você a entender e ficar muito mais fácil. Por isso que quando a gente vai atrás de muitas técnicas, né, para você prosperar, para você, mas o que não te coloca é assim: eu sou, você é, todos nós somos centelhas divinas, autoconhecedores de tudo. E eu só preciso acessar essas informações, ok? Através disso, você começa a fazer o quê? O uso do teu conhecimento real, sem fantasia, sem cursos, sabe, mirabolantes, nada disso. A única coisa que tem que ter uma crença ótima. E para isso eu vou hoje já falar 4 palavrinhas que eu uso muito nas minhas consultas particulares, que são gatilhos para que você entenda como que as coisas são formadas, porque as pessoas falam assim: tem que trabalhar muito, tem que acordar muito cedo, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa. Tá, tudo bem, isso nós estamos falando do animalzinho, do Ismael, o humano, o cara que tem que assentar tijolo em cima de tijolo para fazer uma casa, ou eu tenho que pedir ou pagar para alguém fazer para mim. Se eu não quiser fazer, eu tenho que pedir para alguém fazer. Ou seja, na materialidade da terceira dimensão, se eu não quiser fazer, alguém tem que fazer por mim. Eu quero almoçar, mas eu não quero fazer meu almoço, então alguém vai ter que fazer por mim, ok? Mas não é desse fulaninho que nós vamos falar, é sobre o Deus Ismael, o Deus vocês, ou seja, aquele cara, aquela cara que cria, através de 4 palavrinhas. Então pode anotar aí as 4 palavrinhas que vocês vão fazer muito sucesso se estudarem ela. O que é estudar ela, Ismael? É colocar elas em prática. Observando tudo aquilo que você vive na vida, você vai colocar tipo assim: eu não consigo um bom trabalho ou um bom emprego. Tudo que eu abro, fecha. Tudo que está envolvendo aí as 4 palavrinhas. Ou aquele que vai falar assim: nossa, de certo tempo para cá, tudo que eu começo fica maravilhoso. O negócio vai para frente, nossa, dá muito certo. O que é isso? Qual que é a diferença daquela pessoa que coloca as mãos em algo, não vai para frente, e aquele que coloca a mão em algo e vai para frente? São justamente 4 palavrinhas da criação, que tem a ver totalmente com as pessoas, com as atitudes que você toma e assim por diante. Então, o que é que acontece? Quais são essas 4 palavrinhas? A primeira é justamente sobre a crença correta, né? Então, a primeira